Fala galera, bem-vindo de novo aí. No último vídeo a gente já tinha feito as colisões aí, né, com os blocos. E aí nós temos um problema, né? Que problema é esse? Vamos começar esse vídeo logo com um problema. Esse vídeo aqui, a gente precisa também configurar as pedras, né? Então vou colocar uma pedra aqui, ó, porque a gente só fez colisão com os blocos, né? E olha o que acontece com a sua pedra, ó. Não tem colisão nenhuma com a pedra, né? Olha lá. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa colisão com as pedras também, né? Bom, a colisão com a pedra vai ser exatamente igual à colisão com os blocos. Para cada bloco, no grupo de bloco, eu pego ponto X, ponto Y e assim por diante. Então, a partir daqui de baixo vai ser a mesma coisa. Então, só vou copiar. Porque aí, ao invés de ser bloco, a gente vai usar a pedra, né? No grupo de pedra. Então, vamos fazer isso daqui. Vai copiar tudo. Isso aqui. Menos o bola aqui, né? Menos a parte do kill. Porque a pedra ela não vai explodir. A gente só vai fazer as colisões com ela, mas ela não vai sumir, né? Ela vai tomar pancada e a bola vai voltar na pedra. Então vou pegar aqui, ó, copiar todo esse trecho. E a partir daqui de baixo, eu vou vir aqui e dar um Ctrl V. Muito bem, então vamos subir aqui, ó, colisão com a bola e os blocos. E aqui em cima nós estamos de novo, colisão bola blocos. Então vou pegar na parte de baixo aqui, ó, porque essa é a colisão bola com pedras, tá? E aí o que a gente vai fazer nesse caso? Tudo que for o bloco aqui a gente vai mudar para pedra. Então aqui, ó, para cada pedra no grupo de pedras, bola for maior do que a pedra do lado direito, o ponto X recebe a pedra ao invés de bloco. Vamos mudar tudo aí então. Se a bola for menor do que o lado esquerdo da pedra, então px recebe a pedra. Se vocês quiserem fazer tudo isso aqui no grupo de pedra, passo a passo, para tentar lembrar, fica à vontade aí. Vocês dão um pause e tentam fazer a colisão com a pedra. É a mesma colisão com o bloco, só que ao invés do bloco nós está fazendo com as pedras, né? Seria uma boa maneira aí de você fixar essa parte aqui. Então aqui é pedra, aqui é pedra, aqui é pedra no lugar do bloco, pedra. Aqui é a pedra. Recebe a bola. Ó, aqui tá errado, ó. Se não tiver maior, o ponto X recebe a bola aqui, ó. Que eu já fiz errado, ó. Aqui é a bola. O ponto X recebe o centro da bola, né? Lembra? No ponto X e aqui embaixo também, ó. No else recebe a bola, né? Tá. Então aqui a bola. Bola menos o ponto Y. Se a hipotenusa for menor do que o raio da bola. Se o px for igual a pedra, topo left da pedra. Se o px for igual a pedra, o topo do lado direito. Pedra da parte de baixo. Pedra. Se a bola for maior do que px e o px for igual a bola center, bola, 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 bola. Beleza. Então, aqui a gente já deve ter as colisões aqui. Deixa eu só ver o negócio aqui. Verifica o tratamento da colisão com os cantos. Verifica se está colidindo. Achando o ponto X mais próximo. Beleza. Vamos ver aqui então. Agora ele deve ter colisão com a pedra. Beleza. E a pedra não tem um método kill, né? Então a pedra a gente não vai poder matar.
Vou jogar um pouquinho aqui. Olha lá, a pedra tem as colisões com a pedra, né? Só que a pedra não morre. Só que depois, quando a gente fazer as telas, vai ter outras pedras, né? Essa daqui eu só coloquei só pra gente poder testar a colisão dela. Olha lá, beleza, tá colidindo, ó. Olha lá, colidiu com a pedra. Beleza, a colisão com a pedra tá funcionando. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer exatamente uma outra parte aqui, quer ver, ó? Quando a gente terminar de matar todos os blocos, eu preciso, né, dar um reset nessa posição aqui, ó. Olha lá, ó. Beleza? Então terminou de matar todos os blocos, a gente teoricamente passaria de tela, mas por enquanto a gente não vai passar de tela. Mas o que eu preciso fazer? Toda vez que essa bola for começar, eu preciso que ela comece aqui, ó. No centro eu preciso reposicionar o meu player e preciso também reposicionar a bola em cima do meu player, tá? Toda vez que eu terminar de matar essa tela também, os blocos dessa tela, eu tenho que passar a bola para a posição central, o player para a posição central, parar eles aqui, né? Para de mover essa bola. E eu preciso repovoar os blocos aqui, ó. Por quê? O que eu preciso fazer? Vamos supor que eu estou na tela 1 e vou ter 5 vidas, sei lá. E eu morro a 5 vidas na tela 1. Só que eu já matei alguns blocos. Quando eu morrer todas essas vidas, eu voltaria para a tela de menu, né? E aí, o que acontece? Quando eu voltar para a tela 1 novamente, vai estar faltando um monte de bloco aqui, ó. Porque o que acontece? Quando a gente instancia as telas, a gente vai instanciar desse jeito, ó. Então a gente vai instanciar o construtor vai instanciar o player, vai instanciar uma bola. Então para cada tela, o construtor vai construir um player e uma bola. Ele vai instanciar, na parte de instanciar, né? E aí ele também constrói os blocos e coloca dentro do grupo. Se eu destruir alguns blocos dentro dessa tela e voltar para a tela de menu, quando eu voltar para a tela 1 vai estar faltando bloco. Então eu preciso criar uma função de reset dessa tela. É uma função que vai resetar a posição do player, da bola, e também repovoar lá o grupo lá cheio de bloco e as pedras conforme tiver na tela 1. Tá? Então eu preciso criar uma função para resetar. Essa parte de colisão, por enquanto a gente não vai mexer. A gente vai mexer depois. Então vou minimizar aqui não, né? Vai ter que ser aqui, ó, no def. Então vou minimizar essas colisões para a gente não ficar se atrapalhando aqui com um monte de coisa na tela. O que é isso aqui? Isso aqui são tudo coisas da tela também, né? Que a gente já configurou. Então eu preciso do que? Eu preciso criar uma posição do player, que é a posição inicial do player. Eu preciso da posição inicial da bola. Eu preciso, nessa função de reset, tirar todas as sprites que tem dentro do grupo de bloco, e repovoar de novo todas as sprites dentro do grupo, né? Essa função de reset vai ter que fazer isso. Então o que eu vou fazer? Para o player, eu já vou pegar a posição inicial do player e vou guardar numa variável, tá? Então a configuração do player aqui, ó, já tenho aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, self.posição inicial. Vou colocar assim, ó, player posição inicial. Vou colocar a posição inicial do player, que vai ser isso daqui, ó. A posição inicial do player, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então eu tenho a posição inicial do player, que é essa daqui, ó, metade da largura e altura em 300 e pouco. Só que isso daqui é o centro do meu player, tá? Isso aqui é sempre o centro do player. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer diferente. Vou tirar isso daqui. Vou criar essa função aqui de reset. Então eu vou criar essa função de reset. Vou criar essa aqui. Deixa eu ver onde eu crio aqui. Tem a função de instanciar os blocos, criar os grupos. Depois de criar os grupos, eu vou criar uma função de reset. Então eu vou pegar esse def aqui, ó, vou dar um enter nele e vou vir aqui, ó, vou criar um def reset self. Então essa é a função de reset, tá? O que eu vou precisar? Eu preciso do player para mim poder resetar o player. Então grupo
O player está dentro do grupo. Self.grupo player.sprite. Preciso da bola para mim poder resetar a posição da bola. A bola recebe, está dentro do grupo. Self.gp grupo da bola.sprite. Preciso do grupo para mim resetar. Eu preciso limpar todas as sprites que tem dentro do grupo de bloco. Então vou colocar aqui, ó. Eu preciso limpar, então vou colocar aqui, ó, self.grupo dos blocos.empty. Essa função empty aqui, ó, ela remove todas as sprites do grupo, tá? Então ela vai pegar do grupo de blocos e vai remover tudo. Depois de remover tudo, eu preciso popular de novo o grupo de blocos, né? Então, a parte de criar isso aqui, eu acho que tá na parte, tem uma instância aqui que a gente tinha separado, quer ver? Colisões. Aqui, ó, instanciar os blocos. Para cada índice da coluna, self.linha, self.fase. Aqui, ó, a parte de instanciar. Eu já tenho aqui uma função que instancia os blocos aqui pra gente, ó. Então eu vou tirar também tudo do grupo de pedras, porque aí ele já instancia. Eu chamo essa função aqui que ele já instancia tudo pra gente, tanto as pedras como os blocos. Então vamos lá na função de reset, cadê? Então também vou esvaziar o grupo das pedras. Self.grupo de pedras.empty. Ele tira todas as sprites. Então, depois de tirar todas as sprites, eu chamo de mim mesmo, eu chamo a parte de instanciar os blocos. Que ele se trata de recarregar todos esses blocos, tá? Então, vamos catalogar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esvazia os grupos. E essa parte aqui enche os grupos de bloco e pedra, tá? Então a parte de instanciar chama de novo para instanciar. Porque que essa parte faz? Ela pega a fase, né, que a gente está atual, e ela pega um índice e tal e vai colocando, ó, se é A, então ela vai instanciando bloco por bloco, né, e as pedras também, e colocando tudo dentro dos grupos, beleza? Então eu chamo a parte de instanciar. Agora aqui em cima eu preciso então posicionar o player e a bola. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso aqui, ó, vou colocar aqui um de cada vez. O player, eu pego esse player e eu reposiciono ele. Opa, deixa eu colocar aqui em cima. Aqui, ó, reset do player. Então eu vou pegar o player e aqui que eu vou fazer com esse player? O player ele tem que estar na posição inicial dele, né? Então player.rect.center. Lembra que o player ele começa o centro dele nessa posição inicial, né? Então o centro do player recebe o que? Vamos lá na parte de instanciar. Ó, então na hora de instanciar o player recebe essa configuração aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. A gente tem que lembrar que o centro é uma coordenada x e y dentro de tupla. Então aqui, ó, tem a coordenada x, que é o meio da largura, e o meio da altura. Então eu reposiciono o meu player. Beleza. Por enquanto o player é só isso daqui. Agora reset da bola. Reset da bola. Então a bola quando a gente criou a bola, o que acontece? A bola recebe essa medida aqui, só que a bola é a parte de baixo, né? Então o mid bottom da bola que recebe essa posição. Então vamos lá. Bola.rect. O meio da parte de baixo, o mid bottom. O mid bottom recebe essa medida aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, que é o meio da largura da tela, e o player.rect.top. O player já vai estar reposicionado bonitinho, então quando eu vir resetar a bola vai estar aqui, tá?
Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte aqui. Quando eu matar o último bloco, eu vou chamar a função de reset. Eu vou chamar no update aqui só pra gente testar. Vou colocar aqui, ó. Como é que eu vou saber se eu matei todos os blocos? Eu vou a função aqui, ó. Vou pegar uma função aqui. Vou pegar a função de colisão. Essa função aqui, cadê? Deixa eu procurar aqui. Para cada... Não, essa aqui não vai dar. Função... Colisões... Aqui, ó. Essa linha de código aqui, ó, que pega todos os sprites, ela me entrega uma lista. Então, o que eu preciso saber para saber se os blocos, se tem bloco aqui dentro? Eu só preciso medir o comprimento dessa lista aqui, ó, o len, né? Se o len for igual a zero, significa que não tem nada aqui dentro. É assim que a gente vai verificar se tem coisas dentro desse grupo. Então, vamos verificar aqui, ó. Se o comprimento aqui, se o comprimento de quem? Então vamos pegar self.grupo de blocos. Se o comprimento do self.grupo de blocos.sprites, né? Que aí ele me entrega uma lista. Se esse comprimento for igual a zero, então acabou os blocos. Nesse caso aqui eu vou chamar a função reset. Self.reset. Beleza? Então a todo momento ele vai estar verificando, ó, o comprimento do grupo é igual a zero. Quando for, ele vai chamar a função de reset para a gente ver o que vai acontecer. Então agora é paciência, vamos jogar aqui rapidinho. Vou tentar destruir esse... pra gente ganhar tempo, o que eu vou fazer? Vou pegar essa tela aqui, ó, Ctrl C, que agora é parte de teste. Opa. Aí aqui em cima eu faço assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para ignorar essa tela. E aí eu venho aqui, ó, e Ctrl V. Venho aqui e vou tirar todos esses blocos aqui. E aqui eu vou colocar só uma pedra aqui no meio, tá? Então aqui a minha tela 1 agora só tem esses bloquinhos aqui, só pra gente fazer um teste. Olha lá, beleza? Então vamos lá, vamos quebrar esses blocos aí, ó. 6. Beleza. Bateu aqui. Já ia perder uma vida, ó. Então quando matar aquele outro bloco amarelo, tem que chamar a função de reset, vamos ver. E quase. Caramba, começou ruim nesse jogo. Aí, ó, tem que chamar o reset. Olha lá, ó, reposicionou a bola, o player. Só que a bola bateu aqui, né? E aí os blocos também foi reconfigurado, mas está funcionando. Certo? O que eu vou fazer também é o seguinte. Então essa parte aqui vai funcionar, a função de reset vai funcionar, é só um teste. A gente precisa também, toda vez que essa bola começa, ela precisa, eu não posso mover essa bola, tá? Essa bola tem que começar parada. Então em todas as telas, essa bola vai começar parada. Então vamos ver se eu tenho uma configuração de bola aqui, configuração do player, sombra, blocos, jogo, não tenho configuração da bola. Então vou criar uma configuração do cano da bola. Tá. Config da bola, configuração da bola. Então self.mover, mover a bola, sempre vai começar com false, tá? Então toda vez essa bola vai começar com false. E aí a gente tem que parar essa bola na hora que essa bola tá andando. Essa bola anda nas colisões horizontais e verticais, que é a hora que a gente move a bola, né? Então vamos ver aqui a hora que a bola se mexe. Vamos ver.
Aqui, ó. Essa é a parte que a gente move a bola. Vou tirar esse negócio daqui. Ctrl X. Vou colocar ele aqui, ó. Desloca a bola após fazer a colisão. E aí, essa bola só vai se deslocar em qual questão aqui? Ela vai se modificar se self.mover a bola. Se isso aqui for true, então a gente move a bola. Vou colocar aqui, ó. Se mover a bola foi igual a true. Não precisa, mas eu vou colocar. Então, se self.mover a bola, a gente move a bola no eixo X. E a mesma coisa eu vou fazer no eixo Y. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou minimizar isso aqui de novo. Colisões horizontais e vou na vertical agora. Vamos procurar a parte que a bola mexe aqui. Lá ele. Então, a bola do Y, ela mexe aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Movimentar a bola após a colisão. E se self.mover a bola foi igual a true, aí sim a gente mexe essa bola aqui. Beleza? Então sempre quando a gente começar o nosso jogo agora, a nossa bola começa com falso, ela começa parada. Aí, dentro da bola, a nossa bola sempre vai estar começando a mexer somente no eixo Y. O eixo X vai começar parado. Por que que a gente vai fazer essa configuração? Porque a nossa bola está aqui, ó. E o nosso player, a gente tem que lembrar que o nosso player tem aquelas divisões lá que a gente fez, né? Então, daqui até aqui, deixa eu ver aqui. Então, daqui até aqui ele vai reto, aqui ele vai para cá, e aqui ele vem mais para cá, aqui ele vai para cá, e aqui ele vai mais para cá, e aqui ele sobe reto. Então, o que que acontece? A nossa bola sempre vai estar parada, sempre vai começar parada. E a gente vai ter a possibilidade de mexer o player. Então, toda vez que a gente colocar a bola para andar, ela só vai começar mexendo no Y, tá? Então, sempre o Y vai começar com 3 positivo. E o X não vai mexer. Assim, a gente vai conseguir direcionar para onde a gente quer mandar a bola no primeiro lance, tá? Se a gente tiver aqui e apertar para a bola mover, então ela vai descer aqui no eixo de X, no eixo do Y certinho, já vai bater aqui, vai ganhar 0 e vai subir reto. Agora, se eu posicionar meu player para cá, então a bola vai descer aqui, ó, no eixo de Y, só que quando ela bate aqui, lembra que o X recebe 3, então ela viria para cá no lance inicial. Com esse esquema aqui a gente consegue controlar para onde a bola vai no primeiro lance. O problema é que eu preciso, né, saber apertar uma tecla para minha bola, para mover a bola receber true. Então eu vou apertar aqui, ó, vou verificar se eu apertei o espaço. Então aqui, ó, se ocorrer um evento do tipo pygame.keydown, ou seja, se eu apertar uma tecla, qualquer tecla para baixo, aí eu vou verificar se é uma tecla específica. E se o evento.key, a chave desse evento foi a chave pygame.k maiúsculo, underline, space e tudo mais, ou se foi a tecla de espaço, então eu vou pegar da tela 1, ponto, mover a bola, vai receber true. Beleza? Então, se eu apertar o espaço, a tela 1, ponto, mover a bola, recebe true, porque eu tô na tela 1 aqui, ó. Reset. E eu tô na tela 1 e a tela recebe true. No caso vamos ver o que acontece primeiro. Então a bola sempre começa parada. Se eu apertar aqui agora, o Y vai ganhar, a bola vai ganhar true, então ela vai poder se mexer. Só que o Y vai ganhar 3 para baixo, ela vai bater aqui, o X vai continuar em 0. Então o que acontece, ó? Então ela bate e volta pro mesmo lado. Agora se eu colocar ela aqui para 3, ó, por exemplo, então ela vai, quando ela bater para baixo, ela vai receber menos 3. Então eu tenho a direção aqui, ó, para onde que eu quero começar a atirar a bola. O problema é que se eu matar todos os blocos, eu tenho que parar a bola de se mexer, né? Então na função de reset, quando eu fizer o reset, o que eu tenho que fazer? Eu também tenho que passar o mover a bola. Então eu vou passar aqui, ó,
colocar aqui, ó. Colocar no reset da bola, né? Colocar aqui, ó. Self.mover a bola recebe false. Ela volta a ser falso. Eu preciso falar aqui o x da bola também. Bola ponto incremento do eixo. Incremento do eixo x recebe 0. E bola ponto incremento do eixo y passa a ser 3, né? Então a bola para, eu reposiciono a bola, o x recebe 0 e o incremento do y passa a ser 3, só que a bola vai estar parada, certo? Beleza. Então a parte daqui está funcionando. Aí essa parte aqui do reset é quando a gente passar de tela, eu preciso resetar essa tela. Quando eu morrer, a gente vai fazer a mesma coisa, vai chamar o reset, porque quando eu morrer, vai ter que voltar para a tela e a tela vai ter que começar do zero, né? Se eu passar de tela, a gente reseta. Por quê? Porque pode ser que a pessoa tá jogando, ganhou as 5 telas. Aí ela voltou pro menu. Aí ela, quero jogar de novo. Aí toma, na tela 1. Aí eu preciso fazer o que na tela 1? Chamar o reset dela, né? Pra ela reposicionar tudo, porque senão vai chegar lá e ela não vai ter nem... A bola vai estar se mexendo, o player vai estar de um lado pro outro, não vai ter balão lá dentro, não vai ter quadrado, que a gente matou tudo. Então, se ele ganhar o jogo todo, voltar para a tela de menu e voltar para essa tela 1 de novo, a gente chama um reset. Bom, com isso a gente já deve estar funcionando o nosso jogo aí, né? Deixa eu ver o que acontece. Então a gente já tem um reset. Tá, eu preciso agora fazer o seguinte. Quando a bola bate na parte de baixo da tela, eu preciso passar a bola para falso também. Eu ter que parar de mover a bola e reposicionar a bola, né? Reposicionar a bola e reposicionar o player e falar para não se mexer. Então eu preciso fazer essa parte aqui, ó. Resetar o player e resetar a bola. Não esvaziar nada. Então, eu poderia até criar uma função aqui para reposicionar. Eu vou criar porque aí fica separado. Então a gente vai ter uma função de reset. E eu vou criar uma função aqui def reposicionar. Reposicionar. Vou colocar reposicionar o player e a bola. Self. Então, o que eu preciso fazer? Reposicionar o player, parar de mexer a bola, tudo isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Volta tudo de novo, ó. O player volta pro centro, a bola volta para cima do player. O X, ela para de se mexer, o X e o Y recebe essa posição. Beleza. Então eu tenho a função de reposicionar o player e a bola. Que parte isso vai acontecer? Quando a bola nas colisões verticais, né? Deixa eu procurar aqui. Que é onde a bola bate. Colisão vertical. Quando a bola bate na tela. Colisão da bola com a tela. Então, se a bola for maior do que a altura do jogo, a altura da tela do jogo, é nessa parte aqui, ó, quando a bola for maior do que a altura do jogo. Então, eu vou tirar isso daqui, ó. Ctrl X. Então, essa colisão ficou como? Se a bola bater em cima no cano, ela volta para baixo. Então, por outro lado, Ctrl V. Se a bola passar da altura da tela do jogo, eu chamo de mim mesmo self.reposicionar o player e a bola. Beleza? Então quando ela bater aqui, essa é a parte que a gente vai perder uma vida, né? Perder um ponto. Colisão da bola com a tela, e eu vou colocar aqui, ó, colisão com a parte de baixo.
Colisão com a parte de baixo da tela. Então, se ela bater em cima, eu mudo o incremento Y para -1, ela tem que descer. Agora, se ela bater na parte de baixo, eu reposiciono tudo aqui, porque é essa parte que a gente vai ter que perder ponto, né? Então, vamos lá. Então, a gente está jogando. Bateu embaixo, ó. Eu perderia uma vida e a bola começaria do começo aqui, ó. Então, vamos de novo. Vou bater. Tô jogando. Beleza. Aí vamos supor que a bola passou direto. Aí, ó. Perdi mais uma vida. Ela volta pro começo. Beleza? Tá funcionando. Essa parte dos blocos, se a gente passou de tela ou não, vai ser verificada pelo arquivo principal. A gente podia fazer também aqui a gente vai fazer no arquivo principal aqui, ó, para verificar se a tela que está rodando, os blocos estão sendo destruídos e os pontos e as vidas também vai ser feito aqui nesse arquivo principal. Por quê? Porque as telas estão sendo instanciadas aqui, então eu vou ter 5 telas. Quando eu estiver na tela, eu preciso estar verificando as vidas que tem aqui, né? Quantas vidas eu tenho e quantos pontos eu tenho. Porque quando eu chamar a próxima tela, eu preciso passar para a próxima tela quantas vidas eu tenho e quantos pontos eu obtive também na tela anterior. E assim por diante. Então esses pontos e essas vidas têm que ficar do lado de fora dessas telas para mim poder estar passando de uma tela para outra. Eu poderia criar um esquema aqui, um método aqui para fazer isso, mas ficaria muito complicado. Então eu prefiro fazer desse jeito aqui. Com isso a gente já deve estar cobrindo aqui praticamente toda a parte do jogo, de colisão, de mexer com sprite. Então agora o que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. Então a gente agora poderia se concentrar na tela de pontos, né? Na tela de pontos. Para a gente poder ir lá, a gente vai fazer os pontos, vai mexer com fonte e assim por diante, né? Então, aqui dentro do construtor de tela, por enquanto a gente não vai mexer mais nada aqui, ó, de colisão. Vou minimizar tudo aqui pra gente não ficar com um monte de coisa aqui na tela, ó. Minimiza aqui. Já tem a parte de reposicionar o player. Por que foi legal a gente fazer assim, ó, tudo por função aqui, tudo separado? Porque se eu precisar modificar qualquer coisa, tô instanciando aí alguma coisa errada. Eu sei que tá aqui no instanciar, na parte de criar grupo, na parte de reset. Então eu tenho aqui tudo separado, ó. As colisões, onde desenha a sombra, onde desenha os objetos, onde habilita na tela, tá tudo separadinho, bonitinho. Que mais aqui? Eu tenho aqui a parte de desenhar, que desenha nas telas. Muito bem. Então agora a gente vai criar a parte para a gente mexer aqui com a parte da tela de pontos aqui, ó. Vamos então, porque o nosso jogo praticamente ele tá pronto. E a gente então aqui vai mexer na tela vai começar então mexendo na tela de pontos, tá? Para isso, o que eu vou precisar fazer? Deixa eu mostrar aqui um esquema para vocês. Então aqui a gente tem a nossa tela e a gente tem a tela do nosso jogo aqui e nós temos a tela de pontos aqui. Na tela de pontos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um layout aqui bonitinho. Eu vou tentar fazer um esquema aqui mais ou menos. Então eu pensei em fazer assim, ó. Fazer aqui pontos, né? Pontos. Aí aqui mais para frente aqui, aí a gente colocaria o total de pontos. Vamos colocar aqui 1.200 pontos. Só que aqui isso aqui ficaria de uma outra cor. Então vou colocar um branco. Vou colocar preto por enquanto. Vou colocar preto. Aí aqui
De repente a gente colocaria os bastões, né? Então eu colocaria aqui um bastão. Aí aqui seria o total de vidas que a gente tem. Ctrl C, Ctrl V. Então vamos supor, a gente vai ter 5 vidas. Eu pensei em a gente colocar assim, ó. Ctrl V. A gente vai ter 5 vidas, então eu pensei em colocar aqui, ó, 5 bastãozinhos aqui. Assim, isso aqui é arrumado, né? Aqui tá meio cagadinho. Então aqui seria as vidas, 5 bastãozinhos. Aqui embaixo, aqui são os pontos. Aqui a gente poderia colocar... deixa eu ver aqui. Tem os pontos, tem as vidas. Aqui embaixo a gente poderia colocar em qual fase a gente tá, né? Então poderia colocar aqui fase. E aqui embaixo aqui colocar a fase que a gente tá alinhado com esse outro aqui, ó. Fase, por exemplo, fase 1. Fazer um layout assim, mais ou menos, ó. Os pontos, as vidas aqui e a fase que a gente está aplicando aqui. Acho que eu vou fazer assim. Então, para isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar criar as fontes, né? A fonte para a gente poder escrever e depois a gente vê essa parte aqui, ó. Então, vamos criar essas fontes. Eu vou criar aqui um espaço aqui que vai ser as fontes. Então, vou colocar aqui, ó. Criar as fontes. E aí eu vou colocar aqui, ó, self.fonte. Eu vou colocar uma fonte, eu não sei o nome, eu vou colocar um nome aqui, ó, tá? Por enquanto eu vou colocar nome, mas depois eu mudo aqui, eu não sei que fonte que eu vou usar. Pra gente criar uma fonte, pygame.fonte.sysfonte, SUF maiúsculo. Aqui dentro a gente precisa passar o nome de uma fonte em formato de string. Então, por enquanto, eu vou colocar Arial. A gente precisa do tamanho dessa fonte, eu vou colocar de tamanho 30. E ela vai ser negrito, se ela é negrito eu vou colocar true. E se ela é itálico eu vou colocar false, não quero que seja itálico. Então vai ser negrito, mas não vai ser itálico. Aqui eu criei uma fonte, certo? Agora eu preciso criar um texto, então vou colocar aqui, ó, self.texto. Esse texto vai ser o pontos, tá? Texto pontos. E aí, para mim criar um texto, eu preciso só renderizar essa fonte que eu criei. Então, self.fonte, que eu criei ali em cima, com o nome dela, ponto render, para me renderizar. Aqui eu preciso do texto que eu quero renderizar. Então, aqui o texto que eu vou colocar lá no jogo é pontos. Pontos. Tá? É o texto que eu quero renderizar. Aí ele fala que vai ser anti-alias. Esse anti-alias é o pixelamento. Então, se eu quero uma fonte lisinha, bem com os cantos bem arredondadinho, bonitinho, ou se eu quero ela pixelada, então igual o jogo antigo. Esse anti-alias é tipo anti-pixelamento. Você quer borda lisinha, então o anti-alias vai ser true. Se você não quer, você quer pixelado, vai ser falso. E aí você passa uma cor dessa fonte que você quer. Eu vou passar a cor branco. Essa fonte minha, aliás, eu acho que vou passar... eu vou passar branco, por enquanto. Beleza. E o próximo é se ela vai ter uma cor de fundo. Ela não vai ter cor de fundo, então eu vou deixar vazio porque a cor de fundo já vem setado como none, como nenhum. Então eu já criei o meu texto. Se você colocar o mouse em cima agora, esse texto renderizado ele é uma surface, igual uma imagem, igual uma tela. Então a gente só precisa habilitar isso aqui em cima de uma superfície. Então aqui em cima eu tenho a parte de desenhar. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Essa parte de desenhar aqui, ela tá desenhando tudo na tela do jogo, ó. Então essa parte de desenhar, eu vou colocar desenha na tela do jogo. Desenha a tela do jogo. E aí eu preciso mudar aqui, ó. Desenha na tela do jogo. Porque eu vou criar uma função que vai desenhar na tela dos pontos.
Então desenhando a tela do jogo e aqui embaixo dela, dá um enter e coloca aqui, ó, def desenhar na tela de pontos. Self. Certo? Então o que eu preciso fazer? Primeira coisa, self.tela de pontos. Vou blitar nela, cell.blit. Vou blitar o que? O texto, self.texto texto pontos. Qual é a posição que você quer habilitar? Então eu preciso de uma coordenada XY. Vou colocar aqui 30 em X e, sei lá, 50 em Y. Vamos ver o que acontece. Então, eu vou chamar essa função aqui, desenhar na tela de pontos, antes de chamar a função de habilitar aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Habilitar na tela, ó, a parte de desenho. Então eu desenho na tela de jogo e eu chamo self.desenhar na tela de pontos. Beleza? Então a gente já deve ter um texto sendo habilitado na tela de pontos. Olha lá. E aí eu vou aumentar só pra gente ver aquele negócio do anti-alias lá. Vamos lá, vou aumentar essa fonte aqui, vou aumentar para 60. Vamos ver o que acontece aqui. Então tá vendo que ela, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ela tá meio pixelada aqui, ó. Meio quadriculados algumas coisas aqui, ó, como se fosse jogo velho antigo. E aí é só você vir aqui e passar aqui, ó, o anti-alias. Acho que é essa função aqui, ó. O anti-alias passa para true. Então vamos ver como ela fica agora. Olha lá. Por mais que ela pareça mais pixelada, mas ela tá mais arredondada, mais bem definida, né? Não muda muita coisa não, mas eu vou deixar false. Deixar ela igual ao jogo antigo. E aí, eu queria só explicar essa parte aqui, ó. O que a gente fez aqui quando a gente criou uma fonte Arial de tamanho 60 e tal. Então vou explicar essa parte para vocês aí. Então vou clicar aqui no texto, aqui ó, para escrever um texto. E o que eu fiz lá foi exatamente isso daqui, ó. Eu queria uma fonte Arial, então eu vim aqui, ó, escolhi aqui, ó. Ó, eu falei que eu queria uma fonte Arial de tamanho 30, aqui eu não vou ter 30, vou colocar 28. 28, falei que eu queria do tipo negrito e o itálico eu tirei. Então ela vai criar uma fonte Arial do tipo 28 negrito. Depois eu vim aqui e renderizei essa parte aqui. Então eu fui lá e escrevi, ó, eu quero que você renderiza pontos. Só que esses pontos aqui eu falei que eu queria de branco, vermelho, sei lá. Então vou escolher qualquer cor aqui. Tá? Ficou desse jeito aqui, ó. Foi isso que eu fiz lá, só que a gente fez manualmente, né? Porque ali é uma tela gráfica, mas aqui não, aqui a gente tem que escolher tudo, ó. Então eu falei, ó, a fonte, eu tô criando uma fonte, ó, é Arial do tamanho 60, vai ser negrito e não vai ser itálico. Agora eu renderizo. O que você quer renderizar? Os pontos anti-alias da cor branco. É isso que a gente fez aqui, só que manualmente. Então, eu vou, ao invés de escolher esses pontos aqui, essa letra, que eu achei que ficou esquisita, eu vou escrever novamente aqui pontos. Eita. E vou pegar aqui, ó, e vou escolher uma cor aqui, ó, que eu gosto aqui. Então vamos lá. Arial Black. Tem uma fonte aqui que eu acho que é, deixa eu ver aqui, Century Times Segoy. Não, não é essa não. Segoy, acho que é Tahoma, eu acho. Eu vou escolher essa fonte Tahoma aqui, ó. Então aqui ao invés de Arial, eu vou escolher uma fonte chamada Tahoma. Tahoma. Vamos ver o que muda lá. Olha lá, ó. Então ele escolheu essa fonte aqui. Aí eu vou diminuir o tamanho, né? Então o tamanho aqui vai ser 30. Agora é manual, né? Tamanho 30, esses pontos aqui. Só que esse fundo não vai ficar vermelho. Esse fundo aqui, ele vai ficar cinza. Eu quero esse fundo cinza da cor desse cano mais ou menos, um pouco mais escuro. Então vamos ver a parte aqui que tá fazendo essa melequeira aí.
que é a parte que a gente cria essa tela aí, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Tela do jogo, tela de pontos. Ó, a tela de pontos eu tô pintando aqui de vermelho, ó. Então essa tela aqui, eu não quero vermelho, eu quero um cinza escuro. Que eu já tinha definido lá no arquivo main. Vamos ver o que que acontece. Tá criando uma tela do tipo escuro. Lembra que toda vez que a gente está jogando, para ele não bugar a tela, então eu estou preenchendo aqui com o background aqui nessa tela, né? Porque senão todo pixel ia rastejando a bolinha assim, ó, né? A bolinha ia fazendo um monte de mancha. Então eu estou limpando com o background. Eu blito o background e desenho as coisas por cima. Blito o background para limpar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quando eu for desenhar, toda vez antes de desenhar qualquer coisa, eu vou preencher com essa cor aqui, ó. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Copiar isso aqui, ó. Ctrl C. Então vamos lá embaixo. Desenhar na tela de pontos. Antes de desenhar qualquer coisa na tela de pontos, eu faço o que? Preencho ela de cinza escuro. Agora eu vou desenhar um quadrado em volta dela. Então vou colocar aqui, ó, pygame.draw.rect. Vai desenhar onde? No self.tela de pontos. Qual é a cor desse quadrado? Eu vou colocar vermelho. E agora eu preciso de uma largura, uma altura e assim por diante. Essa largura, altura e tudo mais, ela vem do rect da tela de pontos, ó. Então a tela de pontos a gente já tinha definido que o rect da tela de pontos estaria aqui, ó. Então vou pegar esse rect, Ctrl C, vamos lá embaixo, desenha na tela de pontos. Então, ó, eu preencho ela de cinza e eu venho aqui, Ctrl V, Ctrl Z. Eu preencho ela de cinza, aí o rect dela eu passo aqui, ó, Ctrl V. Tá? Então eu estou desenhando um quadrado vermelho na tela de pontos, no tamanho do rect dela. E depois eu blito os pontos em cima. E esses pontos acho que tá vermelho, né? Deixa eu ver aqui. Não, tá branco. Então vamos ver. Tô lá. Opa, aconteceu alguma cagadinha. Cadê? Desenha na tela. Desenha na tela de pontos. Tela de pontos, ponto fio de cinza escuro. Pygame.draw.rect na célula de pontos de vermelho. Self.rect da tela de pontos. Aqui, na verdade, eu vou precisar aqui, ó, esse rect, ele vai ser 0 em x, 0 em y, e a largura, então vem do self.rect da tela de pontos, só que a largura eu só quero o widget, então ponto widget, ponto w. E a altura eu quero a altura total dessa tela, então vem do self.rect da tela de pontos, ponto h, que é o height, tá? Então eu pego a largura com esse widget desse rect, e desse rect eu quero só o h, que é a altura. Vamos ver se isso aqui dá certo. Então beleza, eu estou pegando aqui do 00 dessa tela, a largura e a altura, e ele preencheu com esse vermelho, só que eu não quero preenchido. Então o próximo parâmetro que eu vou passar aqui, que eu quero uns 4 pixels da borda. Ele vai ficar um quadrado vazado, né? Beleza, acho que assim ficou legal. Vou aumentar mais um pouquinho essa borda. Vou colocar uns 6 pixels, vamos ver com 6. Bom, acho que assim ficou legal. Esses pontos eu vou mudar para a mesma cor da borda, para vermelho, porque aí os pontos vai ficar branco. É isso? Acho que é isso. Então, na hora de criar essa fonte, eu vou passar essa fonte para vermelho. Então aqui, ao invés de ser branco, ó, ela vai ser vermelho. Mesma cor lá da borda. Beleza? E o ponto aqui embaixo vai ser branco. Então o ponto, o que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma fonte. Se vocês quisessem usar outra fonte, o nome aqui eu vou mudar, ó. É fonte Tahoma aqui, né?
Agora eu já achei uma fonte. E essa fonte aqui é a fonte Tahoma. Se vocês quiserem criar outra fonte para os pontos, fica à vontade, tá? É só vir aqui e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Cria uma outra fonte de outro tamanho, né? Eu vou criar os pontos os pontos que a gente vai ganhando com a mesma fonte desse daqui. Então eu vou colocar aqui, por enquanto, tá? Porque depois esses pontos vai vir de fora. Selfie ponto texto. Só que aqui é texto pontos. A gente vai ter que mudar esse nome aqui, hein? Colocar aqui embaixo vai ser os pontos ganhos, né? Ganhos. Pontos ganhos. Vai ser o que? A gente vai renderizar a mesma fonte. Então eu vou copiar daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou renderizar a mesma fonte da Roma, ó. Só que aqui eu vou ter um total de pontos. Então vou colocar aqui, colocar 1000 pontos. Sei lá. E esses pontos aqui vão ser branco. Beleza? Então vamos ver o que acontece. Desenho na tela de pontos. Então eu blito aqui na tela de pontos o texto pontos. Ctrl C, Ctrl V. E eu também vou blitar texto de pontos ganhos. O X, o Y eu vou aumentar um pouco aqui, ó. Vou colocar 100. E o X eu vou aumentar aqui para colocar 100 também. Vamos ver onde aparece. Então tem uns 1000 pontos aqui, ó. De repente dá até para colocar um pouquinho mais para frente, né? Colocar aqui o X, colocar em 150, vamos ver. Beleza, acho que aqui ficou legal. Só que aí depois a gente vai modificar isso aqui e vai embelezar ele melhor, tá? Só tô... Então a gente vai vir aqui. Isso aqui depois acho que a gente vai tirar, tá? Essas partes aqui, ó, de renderizar. Vou colocar até aqui, ó. Renderizar as fontes. O texto. Esse daqui é os pontos. E aí eu vou criar a parte de renderizar também. Renderizar as fases. A gente vai criar o mesmo esquema lá. Selfie ponto texto fase recebe selfie ponto fonte, né? Fonte Tahoma ponto renderizar. E aí aqui embaixo vai estar escrito fase. Eu preciso do anti-alias, vai ser false. A cor vai ser a mesma cor do de cima, vai ser vermelho. Vermelho. Se vocês quiserem, pode mudar essas cores aqui, tanto faz. As posições, tá? Isso aqui não influencia em nada. Eu tô fazendo ali, mas se vocês quiserem mudar, fica à vontade. Então eu criei o texto, né, de cor vermelha. E o texto vai ser o texto fase. E eu vou colocar lá na tela esse texto também. Vamos lá. Então desenhando a tela de pontos. E aí eu vou até catalogar isso aqui também, ó. Senão a gente fica perdido. Preenche a tela de cinza. Aí aqui desenha a borda da tela. Essa parte aqui blita referente aos pontos. E aqui embaixo blita referente às fases. Referente. Se tiver errado aí, deixa errado. Bom, então selfie ponto tela de pontos ponto blit para mim. O que você quer blitar? Selfie ponto texto fase. Só que dentro das aspas aqui, né? Vou blitar o texto fase. E posição. O X eu vou colocar no mesmo desse daqui, ó. 30.
item X. E o Y eu vou colocar 500, sei lá. Vamos ver onde aparece. Então apareceu aqui embaixo, ficou até legal. Aqui vai vir no meio, vai vir as vidas. O X ficou na mesma posição desse daqui, ó. Só que esse vermelho de cima, não sei se eu tô cego, tá mais brilhante do que o de baixo. Deixa eu ver se eu usei o mesmo vermelho aqui. É vermelho e vermelho, acho que eu tô cego mesmo. Fase, e agora eu preciso criar qual que é a fase, né? Ctrl C, Ctrl V, texto, fase, colocar fase atual, que é a fase que a gente está jogando agora. E aqui eu vou colocar a fase atual, vou colocar 1, só por enquanto, tá? E esse aqui vai ser branco. E aí eu vou só renderizar essa parte aqui, ó. Cadê? Desenha na tela de pontos. Vou colocar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então vai habilitar na tela de ponto o texto fase atual em 150 e vou colocar uns 550 aqui, vamos ver onde aparece. Esse aqui está em 50 e esse está em 100, então ganhou 50 daqui para cá. Então esse está em 500, vou colocar em 550, mais 50. E aí ele habilita aqui na mesma reta desse, ó. Fase 1, né? Eu tô na fase 1 nesse caso. E aqui os pontos, quantos pontos eu tô ganhando. E aí só precisaria pegar aqui, ó, e colocar as vidas. Só que essa parte eu vou deixar para quando a gente for mexer nesses pontos aqui nessa fase também. Certo? Eu vou deixar para mexer nessa parte na hora que a gente for mexer na parte das telas, que a gente acho que vai mexer no próximo vídeo. E esses pontos ele vai estar renderizando a todo momento, porque toda vez que eu precisar mudar os pontos, bater num desses blocos, esse ponto aqui precisa mudar. Então, vou fazer o seguinte aqui em cima. Na parte, cadê? Na parte renderiza os pontos, eu vou criar uma variável chamada pontos aqui, ó, self.pontos, só por enquanto. Self.pontos vai começar com 0. E aí, foi igual eu falei para vocês, na parte de renderizar, ele vai estar renderizando os pontos e a fase, ele vai estar renderizando a todo momento. Esse fase aqui e esse pontos, que são os textos, vai estar renderizando uma vez só. Mas esse aqui eu vou estar mudando esse número a todo momento, tá? Então vou fazer o seguinte, esse aqui ó, eu vou tirar daqui, ó. Ctrl X. Ele vai estar renderizando a todo momento aqui, ó. Blitagem referente aos pontos, ó. Então vou fazer isso aqui, ó. Ctrl V. Então eu renderizo aqui, vou colocar aqui, ó, render. E aqui é a parte de blitar, né? Então eu vou renderizar aqui. O que que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar uma variável, que vai ser a variável self.pontos. Como é que eu vou colocar uma variável aqui para ela se ficar em formato de string? Bom, aí eu tenho duas opções. Eu posso colocar a função str aqui e transformar isso aqui para string, porque eu preciso de um formato string aqui, ó. E eu também posso usar o format. Então F, abre e fecha aqui, e eu coloco self.pontos, só que dentro das chaves. Self.pontos. Que ele vai pegar uma variável e vai transformar em formato de string com esse format aqui, ó. Então a todo momento eu vou estar renderizando os pontos que eu vou ganhando. Se eu vou modificando essa variável pontos, ele renderiza para string aqui e depois eu blito na tela esses pontos. A fase atual eu posso pegar aqui também, né? E colocar o nome da fase atual aqui depois. Por enquanto eu vou deixar aqui. Eu vou só catalogar aqui, ó. Modificar para pegar a fase automaticamente. Vou catalogar aqui só pra gente mudar depois, mas vai ser o mesmo esquema. Então como é que a gente vai fazer isso aí, né? Os pontos, então o que que aconteceu aqui, ó, vamos ver.
Então ele está renderizando os pontos a todo momento. Começa com 0. Cada vez que eu matar um bloco, eu vou ganhar uma quantidade de pontos. E aí essa quantidade foi a quantidade que vocês quiserem. 10, 1, de 1 em 1, sei lá. Então eu vou colocar aqui, ó. Toda vez que a gente mata um bloco, a gente ganha um ponto, né? Então vamos lá na função de colisão agora. Colisões, não sei se é essa daqui. Movimenta a bola, não, é a colisões horizontais que tá a colisão lá, né? Colisão da bola com os blocos. Então é essa parte aqui, ó. Só que aí antes de matar esse bloco, né? Mata o bloco antes de matar esse ou depois de matar, tanto faz. A gente ganha um ponto, ganha pontos. Então vou colocar aqui, ó, self.pontos mais igual, aí eu coloco uma quantidade de pontos aqui. Vou, sei lá, vou ganhar cada bloco que eu matar, eu vou colocar 10. Eu posso verificar se esses blocos estão na linha 1, na linha 2, ou sei lá. Aí eu teria que identificar esses blocos aí, mas cada bloco que eu ganhar, o self.pontos vai ganhar 10 dentro dele mesmo, aqui na parte das colisões. E aí, na hora de desenhar na tela de pontos, o que ele vai fazer aqui? Na hora de renderizar os pontos ganhos, ó, ele vai modificando essa variável aqui. Então ele vai modificando automaticamente na tela, ele já vai renderizando pra gente. Então vamos ver, toda vez que eu matar um bloco, ele vai sumir e eu vou ganhar 10 pontos em cada bloco. Matei bosta nenhuma por enquanto, mas vamos ver agora. Nem agora. Mais ruim do que isso, só... Olha lá, eu ganhei 10 pontos, renderizou 10, ó. Então eu modifiquei a variável, ele renderizou ali pra mim automático, ó. Ganhei mais 10. Ixi. Eu vou fazer uma mudança nessa parte que ele muda pra cima reto, ó. Ó, ganhei 30. Ixi, já perdi. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver se dá. Não. Receba. Aí, ó, 40. Então tá renderizando, né? Então, beleza. Olha lá o reset funcionando, ó. Reposicionar, né? Então tá funcionando a parte dos pontos. A gente precisava só embelezar aqui de repente um pouquinho aqui, colocar uma sombra por trás desse coisa aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Então aqui na hora de blitar, vamos só embelezar isso aqui para terminar esse vídeo. Desenha na tela de pontos. Preenche a tela, desenha a borda da tela, blita referente aos pontos. Aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Tela de pontos. Eu vou desenhar duas sombras para esses textos aqui, ó. Então vamos lá na parte que a gente cria essas fontes aí. Aqui, ó, renderiza as fontes, cria as fontes. Vamos ver aqui, ó. Então eu vou criar uma sombra para esse texto aqui, ó, de pontos. Vocês já vai ver por quê. Vou colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vai ser o mesmo valor aqui, só que essa sombra eu vou colocar aqui, eu vou colocar de cinza. Que a minha tela é cinza escura, eu tenho um cinza mais claro aqui, ó. Esse daqui vai ser a sombra do texto. Então vou colocar aqui, ó, sombra do texto de pontos. E eu vou fazer a mesma coisa para essa fase aqui, ó, que é a fase que fica de vermelho. Então vou colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Só que essa daqui não vai ser vermelha, ela vai ser cinza também. Cinza. E aqui vai ser a sombra do texto fase. Sombra do texto fase. O que eu vou fazer? Agora na hora de desenhar lá embaixo, na tela de pontos, vamos ver onde que eu estou desenhando os pontos. Aqui, ó, blitar. Blitar aqui referente aos pontos e referente às fases. Blitar referente aos pontos. Então vamos ver, ó. O texto de pontos está sendo aqui, ó, blitado aqui, ó. Antes de blitar o texto de pontos, eu vou blitar a sombra embaixo e depois eu blito o texto em cima. Então eu vou fazer isso aqui, ó. A mesma coisa desse daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou blitar na tela de pontos a sombra do texto. Então vem aqui, ó, sombra
do texto pontos e vai estar na mesma posição dele, tá? Agora, referente à fase, o texto fase está aqui, ó, texto fase. Então vou blitar também a sombra desse texto, Ctrl C, só que eu tenho que blitar antes, né, para depois blitar em cima. A sombra vai ficar por baixo. Eu vou blitar a sombra do texto de fase. Tá blitando na mesma posição deles, ó. Vamos ver o que que acontece. Então lá, a sombra cinza está sendo blitada em cima, embaixo dos dois, então nem aparece. Agora a sombra, o que que eu vou fazer? Vou descer um pixel para baixo e vou colocar um pixel para o lado direito no Y, para a gente conseguir ver a sombra embaixo. Então, blita referente aos pontos, sombra do texto pontos. Ó, então aqui eu vou colocar um pixel em X para frente e um pixel em X no Y. E a sombra do texto fase, eu vou colocar um pixel aqui para o eixo do X e mais um pixel para o eixo do Y. Então agora a gente vai conseguir ver a sombra. Olha lá, ó. A sombra está de cinza, então ficou aqui o mesmo tamanho, tá, na mesma posição, só que um pixel para baixo e um pixel para frente. E aí se você quiser colocar azul, vermelho, roxo, aí você só muda a cor da sombra. E nos pontos eu não vou fazer não, tá? Se vocês quiserem fazer aí, vocês ficam à vontade. E aí cada ponto que você vai ganhando agora, a gente tem ali sendo renderizado ao vivo e a cores para todo o Brasil. Os pontos. A única coisa que eu vou fazer também é que na hora que bate aqui, ó, ele sobe tão devagarzinho. Eu vou colocar aqui, na hora que ele bate aqui, o Y recebe -6, porque ele está indo muito devagar para cima. Isso aí tá na colisão vertical, né? Então vamos lá. Colisão vertical, quando a bola ah não, na verdade está quando, deixa eu ver, colisão bola com player. É na parte que ele bate, que o X ganha 0, aqui ó, nessa parte aqui, tá vendo, ó? Ó, o X ganha 0 e o Y ganha -3. Eu vou acelerar, colocar -6 aqui nesse Y, porque a bola tá muito devagar. Vamos ver como ela sobe agora. Aí ó, beleza, pelo menos ela sobe mais rápido. Quando ela bate no meio aqui, exatamente no meio, ela sobe mais rápido agora. Sobe tão devagar que... Aí quando ela bate lá em cima, o X ganha... Desce mais devagar, né? Olha lá, pelo menos ela sobe mais rápido agora. Beleza, galera? Então até a próxima aí, onde a gente vai começar talvez a mexer com a... Passar de uma fase para outra. Criar outras telas aí. Até a próxima.